Escolhidos do mais tradicional, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dom Alvinegro. Meu nome é Moisés Domingues e eu quero conversar com vocês sobre Botafogo, como a gente faz todos os dias aqui nesse canal. E já vou deixar o meu convite a você que está aqui ainda não inscrito, que se gostar do conteúdo, que dê aquela força pra gente. Se inscreva no canal e deixa o like nesse vídeo. Se inscrevendo aqui no nosso canal, você receberá os nossos vídeos diários com atualizações, informações sobre tudo o que acontece no Botafogo e, obviamente, né, debater sempre o que é melhor para o nosso glorioso. O assunto desse vídeo aqui é o seguinte: contratações, reforços. Né? Essa época é época de especulações, nomes ventilados, cavadas de empresários. E a gente tem que ter cuidado, que nem toda informação que sai é verdade. Então a gente tem que filtrar as fontes de onde vêm essas informações. Mas alguns nomes já entraram em pauta, Botafogo não negou, e nomes que foram aí, nomes que surgiram de fontes seguras, GE, né? Jornalistas aí com credibilidade. E alguns nomes são preocupantes. Por exemplo, eu já até fiz vídeo aqui no canal falando sobre isso. Nicão, Rodrigo Gelado, mais alguns jogadores aí que a gente fica em dúvidas. Qual será o objetivo do Botafogo na temporada? Porque, pessoal, se criou um clima terrível. E existe esse clima terrível, existe uma atmosfera negativa sobre o Botafogo hoje, por conta do que esse time fez e algumas peças fizeram nessa reta final, alguns jogadores. Então é preciso tirar essa atmosfera ruim, cara, essa coisa negativa que existe no Botafogo hoje. Isso vai acontecer mudando o time, com contratações. É claro que isso já teria que ter acontecido com o Mazuco. O Botafogo não deveria ter renovado com o Mazuco. Eu não vejo o Mazuco como um cara com uma competência, né? Como alguns outros diretores de futebol no Brasil. O Mazuco ele sempre está atrás de outros gerentes de futebol, né? O Mazuco ele tem um poder de negociação muito ruim. Os jogadores do Botafogo não vê essa autoridade no Mazuco, tanto que quando eles precisavam resolver qualquer coisa, eles iam direto no texto. O Mazuco é um mero figurante que está ali na apresentação do jogador. Não é aquele cara estrategista, aquele cara conhecedor de mercado, aquele cara como, por exemplo, Vasco contratou um cara assim, Alexandre Matos. Como eu queria esse cara no Botafogo. Mas o Botafogo renovou com o Mazuco. Já começou errado. Uma outra coisa, o Thiago Nunes não deveria continuar. Não acho que o Thiago Nunes é o técnico que o Botafogo precisa para ser campeão. Não vejo o Thiago Nunes sendo esse treinador. Então, na minha opinião, 2 erros já foram cometidos aí. E agora a questão dos jogadores, pessoal. Porque a minha preocupação existe, cara. Quando nomes aí, como Rodrigo Gelado, Nicão e mais alguns outros, são anunciados aí que o Botafogo está tendo interesse, isso gera-me em dúvidas de qual linha que o Botafogo vai seguir para contratar. Porque, pessoal, como eu falei, essa atmosfera negativa, porque existe. A gente não pode ver esses jogadores na próxima temporada, a gente não vai esquecer. O Botafogo, a diretoria do Botafogo, John Textor, não pode achar que a poeira vai abaixar e que a torcida vai esquecer. E dessa forma, né, não se fará necessário mudar boa parte do time titular. E acharem, né, que esse time é capaz de fazer uma boa temporada de novo em 2024. De novo não, né? Porque pra mim essa temporada foi péssima, foi horrível, foi desastrosa. Eliminado precocemente na Sul-Americana, eliminado de forma ridícula na Copa do Brasil, ganhando de 2-0
tomou a virada para 3-2 lá na Arena da Baixada. Ali o Botafogo já dava indícios de que no momento de decisão ele ia pipocar. Se ele quer resgatar a confiança da torcida, fazer a torcida voltar ao estádio, não pode ser essa filosofia de contratação do Botafogo. O Botafogo precisa de jogadores vencedores, jogadores cascudos, jogador, obviamente, né, acima da média, jogador que entre em campo e seja titular. Pelo menos 6 jogadores desse time não podem ser titulares na próxima temporada. Gatito, Marçal, Cuesta, Sampaio, Rafael não podem ser titulares desse time. Júnior Santos, reserva, também não pode ser titular desse time. Então, cara, para contratar tem que ter investimento. O Botafogo tem que botar dinheiro na mesa. Não pode visar jogador, só jogador em fim de contrato. Não pode querer só contratar jogador por empréstimo. Não pode querer contratar apostas. O Botafogo precisa contratar jogadores prontos. Jogadores que assumam a responsabilidade no momento decisivo. A gente não pode mais ter jogadores fracassados nesse time, cara. Alguns exemplos aqui. Vê como é que tá a situação do Claudinho, do Zenit. É esse tipo de jogador que o Botafogo precisa. O jogador que venha, cara, e vista a camisa. Vê lá se o Luciano Vieto, que tá lá na segunda divisão da Arábia Saudita, ele tem interesse em jogar no futebol brasileiro. Vê qual é a situação dele. Gustavo Scarpa. Cara, esse tipo de jogador é aquele tipo de jogador que o Botafogo ele tem que ir pesado, cara. Tentar fazer o que for preciso para trazer na próxima temporada. Vai ter entrada de receita nesse ano, vai ter a venda aí do Lucas Perry, do Adrielson. O Botafogo provavelmente vai vender o Matheus Nascimento, vai ter os 100 milhões de reais de aporte do John Texton nesse ano. O Botafogo vai receber premiação pelo Campeonato Brasileiro, vai receber aí as cotas de pay-per-view. Então, cara, de entrada aí de grana, o Botafogo vai ter mais de 300 milhões. Então, vê quanto esses times querem por esses jogadores, vê qual é o interesse desses jogadores, se eles querem vir jogar no futebol brasileiro, negocia salário. Cara, o Botafogo tem que ser... Isso é que é ser agressivo. Ser agressivo não é pegar jogador encostado, jogador em baixa, jogador lesionado, jogador de segunda divisão do futebol brasileiro, jogador da Bélgica. Quando eu vejo essa informação de que o scout do Botafogo deu uma lista de nomes ao John Textor, de jogadores da própria Eagle, isso me preocupa, porque que jogador? Quais são esses jogadores? Jogadores do Molenbeek? Jogadores que nunca jogaram futebol brasileiro, não sabem o que é futebol brasileiro? Ou reserva do Lyon, ou algum reserva do Crystal Palace? Ou, por exemplo, Jefinho, ou algum titular do Crystal Palace, jogador realmente de bom nível, porque a temporada vai começar e se for esse mesmo time, o Botafogo achar que reforços internos darão conta do recado, achar que Matheus Ponte pode despontar, Matheus Ponte pode vingar nessa próxima temporada, nessa temporada o cara não jogou. Aí o Botafogo vai achar que agora, nessa temporada, ele vai jogar, ele pode ser titular, junto com o Rafael. Achar que o Hugo vai evoluir, achar que Marçal vai reencontrar o futebol. Não, isso não pode acontecer, cara. Se o Botafogo tiver com esse pensamento pequeno, sem ambição, será mais uma temporada de fracasso. Aquela coisa ruim vai continuar sobre o time, sobre o clube, e será mais um ano desastroso pra gente. Então, pessoal, é isso que eu queria falar com vocês. Eu queria saber a sua opinião. O que vocês acham? Tô certo? Tô errado na minha visão? Tô exagerando? Ainda existe muito tempo para o Botafogo contratar? Os times já estão contratando. Já estão aí firmes no mercado. O Botafogo fica nessa de sondar, fez contato. Quando for ver, esses jogadores já estão contratados e o Botafogo vai se desesperar e vai ficar trazendo jogador esquecido, jogador encostado. De novo, a hora de acertar as contratações é agora.
Mazuco, acorda. John Textor, coloca dinheiro na parada. Senão você vai afastar ainda mais a torcida do Botafogo. Você não quer ver o sócio-torcedor diminuir, você não quer ver a bilheteria no estádio diminuir, você não quer ver estádio vazio, porque isso aí é sinal de... Isso aí é confirmação de pouco dinheiro entrando, cara. Pouca torcida, pouco dinheiro entrando. Você não quer ver o time brigando para não cair. Então, se você quer ver dinheiro entrar com o Botafogo fazendo bons campeonatos, é contratando. É montando um time competitivo. Bom, pessoal, é isso. Deixa sua opinião aí. Se não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo. Beleza, pessoal? Então eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!